Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do programa As 10 Mais do Dia. Hoje é 28 de agosto e vamos repercutir as principais informações do dia. Confira. Governador do Rio, Wilson Witzel, é afastado pelo STJ por suspeitas de irregularidade na saúde. 2 policiais são afastados por agente virar carrinho de frutas de vendedor ambulante. Essa notícia de muita repercussão aqui no estado do Ceará. 4 áreas de saúde do Ceará têm aumento de casos de Covid nas 2 primeiras semanas deste mês de agosto. Candidata à vacina contra a Covid-19 testada aqui no Brasil é aprovada para uso emergencial lá na China. Auxílio emergencial deve ser prorrogado até dezembro com valor de R$ 300. Motorista de aplicativo é morto a tiros após corrida em Caucaia. Este caso é o 12º aqui no Ceará, só no ano de 2020. 10 países se mantêm sem casos confirmados de Covid-19. Nós vamos já entender que países são esses. Lá não tem ainda Covid-19. Com redução de casos e óbitos, o número de leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 diminui no Cariri. Eleições 2020. TSE amplia horário de votação em 1 hora. Eleitores irão às urnas já a partir das 7 da manhã. Reviravolta no caso de estupro da família aqui de Mombaça, denunciado lá em São Paulo. Nós vamos trazer mais detalhe do que está acontecendo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E antes de repercutirmos as principais informações de hoje, agradeço aos amigos e amigas que já me seguem no canal do Célio Teixeira lá no YouTube, se inscreveram, e peço que vocês convidem os amigos também para se inscreverem no canal, acompanharem nas minhas redes sociais. Muito, mas muito obrigado mesmo a todos vocês. No vídeo de hoje, vamos repercutir a prisão do governador e outros membros da cúpula administrativa lá do Rio de Janeiro, vacinas para a Covid-19, o caso de estupro de Mombaça denunciando lá em São Paulo continua repercutindo com nova versão. E aí, gente, vamos trazer também uma informação de Fortaleza, de uma agressão de policiais que repercutiu de forma muito negativa para a corporação aqui no estado. Muita gente revoltada com o que aconteceu em Fortaleza. O governador do Rio, Wilson Witzel, foi afastado do cargo na manhã desta sexta-feira, já hoje, portanto, isso por decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O afastamento é por irregularidades em contratos na saúde. Com o pedido de afastamento de Witzel, o vice Cláudio Castro assume o governo lá no Rio de Janeiro, mas ele também está enrolado. A medida tem prazo inicial de 180 dias. A ordem de afastamento e os mandados de prisão são em decorrência das investigações da Operação Favorito e também da Operação Placebo. As 2 operações foram deflagradas no último mês de maio. E, de acordo ainda com a Procuradoria-Geral da República, também são alvos de mandados de busca e apreensão o vice-governador Cláudio Castro e o presidente da Assembleia Legislativa André Ceciliano, do PT, e a primeira-dama do Rio, Helena Witzel. Aliás, o Rio de Janeiro, nessas últimas décadas, tem sido um exemplo de desrespeito com o cidadão fluminense, de desrespeito com o povo lá do Rio, porque é algo assim absolutamente inaceitável que estão fazendo com o dinheiro público, o dinheiro dos impostos lá das pessoas do Rio de Janeiro. De Cabral a todos os governadores que passaram, por Garotinho, até chegar ao atual governador Witzel e também outros setores administrativos do Rio cheio de corrupção. O Rio de Janeiro tem sido um exemplo de uma escola pelo lado errado, uma escola para aprender a roubar. Que coisa triste. 2 policiais militares do Ceará foram afastados após um dos agentes ser filmado derrubando, produtos e virando um carrinho usado por um vendedor ambulante para vender frutas. Isso pegou muito mal. Além do policial filmado por uma testemunha, outro agente que estava no local também foi temporariamente retirado do cargo.
O caso ocorreu na manhã desta quinta-feira, ontem, portanto, na Lagoa do Urubu, no bairro Floresta, lá em Fortaleza. Após a divulgação das imagens, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social aqui do Estado confirmou o afastamento do agente. Nas imagens gravadas por uma testemunha, é possível ver o policial militar chutando e jogando no chão as frutas que estavam no carrinho do vendedor ambulante. A Secretaria de Segurança Pública não explicou a situação anterior ao vídeo que motivou a ação policial. Grande repercussão nas redes sociais esse caso aqui no Ceará. De acordo com o boletim epidemiológico semanal da Secretaria de Saúde aqui do Estado, a SESA, houve aumento no número de casos de Covid-19 nas 2 primeiras semanas de agosto em 4 das 22 áreas descentralizadas de saúde aqui no Estado. O informe foi divulgado nesta quinta-feira, ontem, portanto, e também mostrou que só houve aumento no número de óbitos em 5 das 22 localidades ou das 22 áreas, em comparação com as 2 últimas semanas do mês de julho. Conforme a Secretaria de Saúde, lideram os índices de incremento no número de casos da enfermidade, no caso da Covid-19, segundo o período de comparação, as seguintes áreas descentralizadas. Icó, com aumento nas 2 semanas de 60,3%, saiu de 476 casos para 763. Aracati, com um incremento de 35%, indo de 136 para 184 casos nas últimas semanas. Crateús teve um aumento de 16%, saindo de 939 para 1.097 casos. Já Iguatu, o aumento foi pouco, mas também um aumento em comparativo, saiu de 1.213 casos para 1.244. Agora uma boa notícia aí com relação à vacina. A Coronavac, candidata à vacina contra a Covid-19 da chinesa Sinovac, que está sendo testada aqui no Brasil em estudo liderado pelo Instituto Butantan, foi aprovada em julho para uso emergencial na China, como parte de um programa do país asiático para vacinar grupos de alto risco, como profissionais médicos, diz uma fonte chinesa. A China National Biotech Group, uma unidade gigante farmacêutica estatal lá da China, e também a Nacional Farmacêutica, também diz que obteve aprovação para uso emergencial para uma candidata à vacina contra o coronavírus em publicação na plataforma de mídia social no último domingo. Há um acordo entre a Sinopharm e o governo do Paraná para que a candidata à vacina da farmacêutica chinesa seja testada, portanto, no Brasil. Então, eu acredito que até o próximo mês de setembro ou outubro nós já teremos a aprovação aí de vacinas e que em breve pode começar a ser aplicado mundo afora. A equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, até dezembro. Esse valor vai ser R$ 300. A expectativa é de que o próprio presidente anuncie ainda hoje, nessa sexta, a prorrogação do valor de R$ 300, até mesmo para evitar que o auxílio do governo, que o governo chamou de leilão no Congresso Nacional, possa acontecer. Com isso, o anúncio do programa Renda Brasil ficará para um segundo momento, já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome a decisão. Gente, mais um caso lamentável aconteceu aqui no Ceará com relação a motorista de aplicativos aí. Mais uma morte, já são 12 aqui no estado do Ceará. Um motorista de aplicativo foi assassinado a tiros no bairro Araturi, em Caucaia, que fica na região metropolitana de Fortaleza. Isto aconteceu na noite de ontem, quinta-feira. De acordo com a Associação dos Motoristas de Aplicativos do Estado do Ceará, foi o 12º profissional da categoria assassinado no estado só este ano. Conforme a Secretaria de Segurança Pública, o motorista identificado como Jalisson do Nascimento Ribeiro, de 28 anos, foi encontrado sem vida dentro de um veículo pela Polícia Militar, portanto, lá no bairro Araturi, em Fortaleza. Muitos casos de profissionais dessa área, lamentavelmente, acontecendo aqui no estado do Ceará. Em meio à pandemia da Covid-19, 10 países se mantêm sem casos confirmados da doença mundo afora. Os pequenos locais fecharam fronteiras e seguiram medidas rígidas de controle de pessoas.
Todos eles estão localizados na Oceania. Entretanto, mesmo sem o vírus, dentro dos territórios estão sendo afetados com a escassez de turistas, principal fonte de economia das localidades. São países pequenos, gente, mas vamos então dar uma conferida nesses países que a doença não chegou por lá. Vamos ficar na torcida que não chegue. Países sem casos de Covid registrados até o momento. Palau é o nome do país, Micronésia, Ilhas Marshall, Nauru, Kiribati, Ilhas Salomão, Tuvalu, Samoa, Vanuatu. Todos esses países aí não tem um caso sequer de Covid-19 até agora. São pequenos países da Oceania, sem grande circulação de pessoas, fecharam as fronteiras e até agora absolutamente nenhuma região desses países tem casos confirmados. Já a macro-região do Cariri, que engloba 45 municípios da região sul e centro-sul do estado, continua apresentando queda significativa no número de casos de Covid-19 nos últimos 30 dias ou nas últimas 4 semanas. O acréscimo de novos casos, que chegou a ser de 1.693 no intervalo de 7 a 14 de agosto, nos últimos 7 dias, 21 a 28, passou a ser apenas 158 casos, segundo a plataforma IntegraSUS da Secretaria de Saúde do Estado. Com a demanda caindo, alguns leitos de unidade de terapia intensiva, UTI, foram desabilitados para a Covid-19 e já estão sendo colocados à disposição para atendimento de pacientes com outras patologias. Uma boa notícia, o Cariri, que de junho a julho esteve aí praticamente numa situação muito difícil com a questão hospitalar, as UTIs chegando praticamente ao limite, já está tudo bem controlado. E já que se falamos disso aqui, vamos trazer isso para Mombaça. A situação por enquanto por aqui também é muito boa, poucos casos acontecendo. Nós temos aí já quase uma quinzena sem nenhuma vítima, sem nenhuma morte da Covid-19. São informações importantes e a nossa torcida é que continue assim, que vamos continuar caindo, diminuindo esses números, para que em breve nós possamos já estarmos comemorando com a eliminação, com a chegada de vacina, mas sem que esses casos tenham aumentado tanto. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu ampliar o horário de votação nas eleições municipais deste ano. Em 1 hora, foi aumentado em 1 hora por causa da pandemia da Covid-19. O horário será das 7, antes abrir às 8, viu gente? Será das 7 às 17 horas, de 7 da manhã às 5 da tarde. Vai ser, portanto, o novo horário aí a ser cumprido, isso no primeiro turno, marcado para o dia 15 de novembro. Onde for necessário, esse horário também vai valer para o segundo turno no dia 29 de novembro. O horário da votação de 7 às 10 será preferencial para pessoas acima de 60 anos que fazem parte do chamado grupo de risco para o coronavírus. São duas novidades. Começava às 8, agora vai começar às 7 e das 7 às 10 terão como prioridade as pessoas acima de 60 anos. Gente, para encerrar, uma notícia que repercutiu essa semana, no início da semana, lá em São Paulo, um caso aqui de Mombaça, do interior aqui de Mombaça, de uma menina que foi estuprada desde cedo e com a separação da mãe com o estuprador. Essa história veio à tona lá em São Paulo, mas já tem repercussão nova sobre esse caso. Reviravolta no caso da menina de 8 anos que denunciou os abusos do padrasto. A tia da criança, que fez a denúncia para a polícia, agora acusa a irmã de não ser uma boa mãe e vai brigar na justiça pela guarda da sobrinha. Uma prima que mora ao lado da casa em que a família morava no Ceará, aqui em Mombaça, onde os abusos teriam acontecido, alega que Andréia não cuidava corretamente dos filhos e que mesmo suspeitando dos abusos, ela deixava a filha sozinha com o padrasto. A polícia pediu novos exames para comprovar a veracidade dos abusos contra a menina. A equipe de reportagem do Cidade Alerta conversou com a mãe Andréia e com a tia Claudiana, que revelou novos detalhes sobre a suposta negligência da irmã. São novas imagens, novos depoimentos que trazem à tona mais um desses casos. Aliás, gente, eu tenho dito que em pouco tempo, muitos casos mesmo de estupro têm sido mostrados no Brasil afora e, lamentavelmente, o estado do Ceará, com casos em sequência, Mombaça, lamentavelmente, também tem demonstrado isso. Bom, esses foram os assuntos dessa sexta-feira. Eu quero agradecer a todos por estarem
se inscrevendo lá no canal do Célio Teixeira, por estarem sempre acompanhando as minhas redes sociais. Fica o convite mais uma vez para que nos próximos dias, na próxima semana, nós estejamos todos aqui. Se você conhece amigos, dá uma dica para ele, olha, acesse esse canal, acesse essas redes sociais, tem informações importantes para que nós possamos então manter esse canal vivo e atuante.